Saudações a você que nos acompanha aqui no nosso O Céu que Te Acontece. Aqui quem vos fala é Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você encontra o curso especialmente feito para o ponto em que você se encontra nos seus estudos. Vai lá em carlosholanda.com.br e confira os cursos e as promoções. Neste vídeo nós vamos falar sobre um dos vários aspectos que Mercúrio forma no mês de julho. Nesse caso aqui, Mercúrio em trígono com Netuno. Também um bom aspecto. Você já viu o vídeo anterior a esse, de Mercúrio em sextil com Urano? Pois é, ele também está disponível aqui no canal. Mas Mercúrio em trígono com Netuno tem um acréscimo, vai estender as facilidades e as inspirações do período. Aliás, inspiração é uma coisa que não falta quando há um bom aspecto de um planeta com Netuno. A estimativa de duração desse aspecto fica aí de 8 a 11 de julho. Pois é, os aspectos de Mercúrio são rapidinhos, né? São efêmeros, demoram um pouquinho. E Mercúrio em Câncer, Netuno em Peixes, por onde transita por vários anos. Talvez estejamos diante aí de uma das fases mais interessantes para se contar aquilo que se imaginou ou até que se sonhou, né? Escrever sonhos, contar o que parecem ser delírios, mas dar inteligibilidade a eles, fazer com que aquilo ali se torne mais compreensível e até passível de uso posterior. Numa fase como essa, não apenas predominam os assuntos psicanálise, psicologia, psiquiatria, assim também como os espirituais, mas tudo o que puder elevar a percepção alheia através das palavras, através de um texto a ser lido, da indicação de um livro, algo que possa fazer com que o indivíduo, que está muito focado em um problema, em alguma coisa material, possa olhar para esse problema a partir de cima, o que significa que para quem atua em áreas de aconselhamento ou alívio de algum tipo de sofrimento ou o destrinchar algum tipo de problema alheio, pode também ter resultados ainda melhores do que os habituais. E as pessoas que vão usufruir desses requisitos e dessas habilidades também vão começar a ter perspectivas diferentes. Uma coisa que se pode estimular muito durante uma fase como essa e que vai ter favorecimento até dizer chega, é escrever, falar, comentar, procurar saber a respeito de música, artes visuais. E claro, é ótimo para você anotar suas inspirações para ver a viabilidade em seguida. Com o tempo, aquilo ali vai ganhando forma. É uma fase que no coletivo também há uma preocupação legítima e muito funcional sobre a situação da infância, das crianças em geral, sua educação, seu bem-estar, as condições educacionais e adolescentes, o que significa que também é ótimo para realizar projetos criativos, coisas autorais e até apresentar coisas que possam melhorar a condição das pessoas que o façam, tanto os autores de alguma coisa, música, artes, etc., quanto as próprias crianças, os próprios adolescentes, com projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento das habilidades na coletividade. É um período também de, digamos assim, arrumar a casa interior. Claro que isso pode ser feito até arrumando a própria casa mesmo, o próprio lar, mas sempre visando algum tipo de gratificação que alivie as fortes pressões externas, as pressões que o mundo exerce sobre a gente. E muitas vezes isso vai acontecer através da leitura de romances, através de assistir filmes, coisas que vão mexer com o emocional, que vão mexer com as formas como a gente responde ao mundo e encara determinado tipo de situação. Aliás, a turma que vai mexer com cinema e com literatura também se dá muito bem durante essa fase. Pessoas muito insensíveis talvez nem percebam esse aspecto, mas é uma pena, porque quanto mais receptivos estivermos às características que essa atmosfera mental oferece, mais vantagens obtemos também. Portanto, é importante estarmos receptivos às razões alheias
alheias, as coisas que internamente motivam as pessoas a agirem e a sentirem de determinada maneira, e fazer um esforço para compreender melhor as situações que antes ou nos magoaram ou magoaram a terceiros, fazer esse diálogo, essa relação, essa listinha de situações que podem ter gerado a situação desconfortável, ou ainda conversar com as pessoas, moderando bastante o tom para ver até que ponto aquilo ali pode ser sanado. Muitas vezes tem muita solução saindo justamente dessas conversas. Isso vale para nós, meros mortais, isso vale para situações macro, dentro da política, dentro dos campos econômicos, dentro das grandes decisões do cenário mundial. Às vezes é até uma exigência de alguns grupos majoritários sobre essas atitudes provenientes de governantes. E fica aqui a dica para você criar e ou contactar outros sonhadores, outras pessoas utópicas, para realizarem alguma ação de boa vontade, que pode ser uma caridade, que pode ser uma resposta assim menos na retranca com outra pessoa, tentar compreender por que ela sente daquele jeito, mostrar-se voluntário, dissipar-se de si mesmo um pouco, sair um pouco de si e doar-se um pouco mais para o mundo. É quase como se fosse uma moeda de troca. Não é bem isso, mas é uma formação do que eu poderia chamar de um karma bom, que em pouco tempo retorna. Gente, se um dos dois planetas que formam esse aspecto ocorrer em cima de um dos ângulos do seu mapa, mais forte será a tendência. Então não deixa de calcular seu mapa lá no carlosholanda.com.br, porque você vai conseguir encontrar essas condições mais fortes ou não tão fortes, mas ainda assim incidindo sobre você. Um beijo e até a próxima!